Bom dia, Rafael Bizinho, estrategista Santander Private Banking, hoje 29 de julho. Ontem os dados do CAGED mostraram que a destruição líquida de vagas de emprego formal em junho foi bem menor do que aquela estimada pelos analistas, né, que davam conta aí de um saldo negativo da ordem de 200 mil. Ou seja, é mais um dado que mostra que a dinâmica de retomada da economia está sensivelmente melhor do que as previsões anteriores, né, com o mercado de trabalho especificamente aí mais resistente, aquela flexibilização da CLT no sentido de permitir suspensão temporária de contrato e redução de jornada foi muito importante para isso. Parece que assim, mais de 1 milhão de empresas aderiram a esse programa e no fim das contas deve ter preservado aí cerca de 10 milhões de emprego durante a pandemia, né? Mas assim, muita incerteza ainda resta no cenário para projetar crescimento, especialmente assim, tem essa questão do fim do auxílio emergencial que vai acontecer em poucos meses, e como o consumo vai reagir a partir disso ou depois disso a gente não sabe, né? Uma interrupção muito abrupta desse pacote de socorro fiscal tenderia a ter uma implicação negativa, mas se até lá a confiança estiver retomando, os dados de crédito, né, para pequena, média empresa, ou de uma forma geral estiverem retomando, então tem sim mitigantes, né? E tem também, está em construção aquele programa de renda mínima do governo, que se for bem sucedido, ele também vai ser colocado de pé num horizonte não tão longo e assim vai suavizar também essa queda de renda das famílias que dependeram muito, que foram muito ajudadas, né, por esse auxílio emergencial, tá? O ministro da Economia ontem ele falou mais sobre o remanejamento de recursos para financiar a tal da renda mínima, que vai ter um nome, né, Renda Brasil. Esse remanejamento de recursos ele ocorreria através da unificação de outros programas já existentes, como a gente já falou, próprio Bolsa Família, Seguro Defeso, abono salarial, talvez benefício de prestação continuada, mas é uma questão mais polêmica. Mas ainda que você remaneje tudo isso para poder chegar a um benefício mensal aí de uns R$300 para atender, sei lá, mais de 50 milhões de pessoas, vai ter lacuna, ainda vai faltar dinheiro, e aí esse excedente de dinheiro necessário ele viria da instituição da contribuição sobre pagamentos, que é essa espécie de nova CPMF, né? Quanto a essa CPMF, tem muitos críticos, né, do tributo, porque dizem que ele gera muita distorção de incentivo, ele incentiva a desintermediação financeira, né? Mas assim, aquela coisa, ele também ocuparia o espaço da desoneração, né? Ou ele daria espaço para a desoneração da folha de pagamentos, lembrando que esse ônus todo sobre a folha, né, contribuição patronal, também é altamente distorsivo. Então é um debate bastante técnico sobre o que é pior, né? Assim, o resultado líquido disso é melhor em qual das circunstâncias. Então, assim, é um debate que ele tem que sair muito do campo de defesas e ataques ideológicos e se centrar realmente mais na argumentação técnica, tá? Os números de contas externas do Brasil, né, que foram divulgadas ontem, continuam melhorando. Então, assim, o saldo em transações correntes ele foi menor do que era imaginado no mês de junho, mas ainda assim mostra que o déficit em transações correntes acumulado em 12 meses, ele não para de cair. Mas acho que mais importante, né, na divulgação de ontem foi a constatação de que a saída de recursos na conta financeira, elas estão cessando, né? Tá ficando mais equilibrado agora. Então, depois de um fluxo negativo muito grande de investimento em renda variável, em renda fixa, agora isso está mais, né, neutro, digamos assim, e a prévia já relativa a julho também mostra talvez um pequeno saldo positivo nessas contas financeiras. Por parte do investimento estrangeiro direto, que é aquele dinheiro que entra para a economia real e, portanto, tem um perfil mais saudável porque é menos volátil, ele voltou a subir, né, a melhorar, aí veio maior do que o esperado em junho. Em 2019, óbvio que o investimento direto no Brasil ele deve diminuir, em 2020 ele deve diminuir na comparação com 2019, mas ainda assim ele vai continuar cobrindo com folga o déficit em transações correntes, que por sua vez, né, continua nessa trajetória aí, decrescente. Agora, essa evolução positiva de fundamento, né, de contas externas, apesar dessa evolução positiva, o que a gente nota é que a volatilidade do câmbio ela segue muito elevada. E aí, entre as diversas teorias já citadas, né, como explicação para isso,
A que vem ganhando mais ressonância nos últimos tempos é a participação crescente de investidores de varejo, né? Assim, aqueles mini contratos de câmbio, também vale para a Bolsa, e no mundo inteiro tem fenômenos semelhantes, né? Então, essas operações de mini contrato, elas têm um volume, uma participação agora bem significativa, com um crescimento imenso e uma parcela relevante dela, inclusive, são operações que são revertidas dentro do mesmo pregão, né? São operações de intraday e elas geram provavelmente bastante instabilidade, né? Então essa coisa pulverizada de muito player com uma dinâmica diferente podem dar esse caráter mais imprevisível, né, para o mercado cambial, mas a gente não sabe necessariamente se é isso, né? E se for o caso, também não está claro qual é a resposta sobre como lidar com essa situação, tá? Na questão da infraestrutura, né, o Ministério da Infraestrutura está bem mais vocal nos últimos dias no que diz respeito à lista de projetos, né, que estariam no pipeline aí para as privatizações ao longo dos próximos 2 anos. Eles estão falando assim, quase uma centena de possíveis leilões, sendo que tem vários, assim, mais de 30 projetos que já estão sob análise do TCU agora, e ainda em 2020 muitos editais já devem ser publicados, né? Ou seja, a gente vai começar a ter mais leilões de ferrovias e rodovias muito em breve, tá? Um tema muito delicado é essa aparente pressão para furar o teto dos gastos em 2021. Tem muita demanda para elevar despesa após a pandemia. Isso era de se imaginar. As autoridades econômicas... Foi parido, inclusive, dentro das equipes ali do Planalto, a caminhos que pudessem desviar do teto dos gastos, e até por isso aumenta a desconfiança no que diz respeito a isso, mas as autoridades da equipe econômica especificamente estão reforçando o compromisso com o teto, que seria, né, a âncora fiscal mais importante, e a gente tem que olhar para isso com cautela, porque justamente é a dinâmica fiscal mais previsível que vai conseguir fazer com que os juros continuem baixos, né, aqui no Brasil. Eu fico por aqui, bom dia a todos.